Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que alegria podemos construir agora mais um Caminhando das Escrituras. E agora o capítulo 15 do livro da Gênesis. Capítulo de número 15. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que têm compartilhado, comentado, participado com a gente numa construção que é um desejo que nós temos de caminhar em toda a Bíblia Sagrada. Mas eu desejo, antes de começar o caminho nas Escrituras, fazer uma oração com você, com a sua família, com a sua casa, neste momento. Quero orar com você, antes de adentrarmos ao texto, pois não somos nem dignos de olhar para este livro, mas o Senhor nos deu a honra e a permissão de poder estudar esse livro sagrado. Pai, nós te oramos a Ti, Tu és o autor deste livro, inspiraste homens a escrevê-lo. Pai, na leitura devocional que iremos fazer, que pessoas sejam ministradas, que pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e curadas, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, amém? Obrigado a todo mundo que está aí acompanhando, Deus abençoe. Vamos continuar o nosso caminho, vamos lá? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Depois de que acontecimento? O acontecimento da libertação do seu sobrinho, da aflição que ameaça, que batia na sua tenda. Depois de tudo isso, a palavra veio numa visão e disse a Abraão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Abraão estava com medo de uma revanche, com medo para que outros reinos, tribos viessem persegui-lo depois de uma vitória. Vocês já observaram que depois de grandes conquistas e grandes vitórias, vem grandes aflições e grandes sofrimentos? Não foi diferente com o servo Abraão. Ele sentiu medo, mas o Senhor está dizendo no texto: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou a tua proteção. No verso 2, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não era só medo de alguém vir persegui-lo por causa da vitória, mas era partir sem herança, partir sem filhos que pudessem lhe substituir. Esse era o medo de Abraão, era este o medo. Ele não tinha medo simplesmente da morte, é de não ter alguém para dar continuidade. Esse é o medo de todo líder, esse é o medo de todo aquele que tem um ministério. Quem vai continuar? Mas saiba que o herdeiro é Deus que levanta. Esse é o medo que Abraão sentiu. O texto é claro. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Ele não tem meu sangue, será este o herdeiro? Então conduziu para fora e disse, lembrando, tudo isso em uma visão. Capítulo 15 da Gênesis. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Consegue? Se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. O interessante é que Deus ainda deixa o negócio mais grave, porque ele está com medo de morrer sem um descendente. Mas o texto vai dizer que Deus ainda faz uma promessa ainda maior. Então terá uma descendência muito maior do que pode imaginar. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele simplesmente creu. Ele só creu. E isso foi imputado, sem circuncisão, sem religião, sem o aparato do homem. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente creu.
Só creia. Isso fará toda a diferença na sua vida. Creia. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Eu estou te recordando, Abraão, do começo da tua caminhada, do começo da tua fé. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos esses animais, partiu pelos meios e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Naquele momento estava nascendo um pacto, naquele momento estava nascendo uma aliança entre Abraão e o Senhor, ou entre o Senhor e Abraão. E as aves de rapina tentavam desmanchar a aliança. Pegou a visão? Tem ave de rapina querendo desmanchar a tua aliança. Tem ave de rapina querendo tirar sua comunhão. Tem ave de rapina querendo atrapalhar a promessa de Deus para a tua vida. Joga para longe. Joga para longe. Jota. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão de novo. Grande pavor e certamente trevas o acometeram. Processo do nascimento de uma promessa, no processo de fortalecimento do coração, passamos por temores e medos. Então lhes foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e serás reduzido à escravidão, e serás afligido por 400 anos. Deus está profetizando para Abraão que a sua descendência vai ser escravidada em outra nação, e nós sabemos que está se referindo ao Egito. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Está dizendo: eu vou castigar o Egito por causa dessa escravidão, e ainda vocês sairão ricos. É a promessa que Deus faz com a descendência de Abraão, com Abraão. Aí ele continua: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: essa terra aqui vai ser julgada pela tua descendência. Só que nem agora não, vai passar uns 400 anos ou um pouquinho a mais. E depois a tua descendência vai vir para cá e vai expulsar os moradores dessa terra, porque a medida ainda não encheu. Você já observou como no Brasil e em outros países se fazem, e parece que Deus não está fazendo nada? Tá, irmãos? É porque o cálice ainda não encheu. O cálice ele vai encher, e quando ele encher, Deus entrará com atitude. O cálice do Brasil ainda não encheu, mas vai encher. O cálice do Brasil ainda vai encher, irmãos. O cálice de outras nações está enchendo. Deus não tampou os seus olhos, irmãos. Deus não é injusto. Ele vê o que a igreja está passando, perseguições ideológicas, perseguições morais, mas o cálice está enchendo. Continuando. E sucedeu que, pôr do sol, houve dessas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Normalmente nessa aliança, irmãos, se passava as duas partes da aliança. Escuta bem, normalmente nesse tipo de pacto passava as duas partes. Então era para passar Abraão e era para passar o Senhor entre os pedaços dos animais. Só que o texto está dizendo que numa manifestação Deus passou sozinho. Por quê? Se a aliança é entre os dois. Porque Deus, irmãos, na sua onisciência e no seu poder, sabe que Abraão ia cometer falhas na caminhada. Então, se Abraão passasse entre os animais, Abraão teria que ser executado a cada falha que ele cometesse. Nenhum de nós consegue cumprir todo o propósito durante toda a vida. Então,
Deus passa sozinho, sabe por quê? A mensagem que Deus está passando para Abraão: eu me responsabilizo por você. É a mensagem que Deus está passando para nós: eu me responsabilizo por você. Sabe por que algo de Deus está se cumprindo na sua vida? Sabe por que você está vivendo a promessa? Porque eu me responsabilizo por você. Sabe por que as promessas de Deus vão se cumprir? Não é porque você é digno, porque Deus se responsabiliza com a promessa. Sabe por que Deus vai cumprir a sua palavra? Porque Ele se responsabiliza com a promessa. Se passasse os dois, quando Abraão errasse, que vai cometer o erro no capítulo seguinte, com H, a gente vai falar isso em outro caminho nas Escrituras. Mas o Senhor passa sozinho. Ele está dizendo: eu me responsabilizo por Abraão. Deus se responsabiliza por você. Ele sabe que você vai. Quando Deus te comprou, Ele já sabia a mercadoria que Ele estava comprando. Então Deus passou sozinho entre os pedaços dos animais, fazendo uma aliança com Ele mesmo. Por que não aplicar Cristo? Na cruz do Calvário, Deus faz uma aliança com Ele mesmo através do sangue de Jesus, que foi estraçalhado e esmiuçado por amor da sua igreja. Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadioneu, o eteu, o ferizeu, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os gigazeus e os jebuseus. Guarda bem, hoje foi mais um Caminhando nas Escrituras. Por favor, compartilhe, comente. É o nosso propósito de fazer toda a Bíblia. O diabo tem se levantado, mas o Senhor é conosco. Deus te abençoe, que na leitura, ao acompanhar, você seja curado e você seja ministrado. Eu quero fazer mais uma oração. Pai, cumpre as tuas promessas na vida dos teus filhos. Abençoa. Neste horário eu te peço, toma cada um nas tuas mãos e estende as tuas mãos sobre o ministério, sobre a vida familiar de cada um. Em nome de Jesus. Este foi mais um Caminhando nas Escrituras. Até qualquer momento. Deus abençoe sua vida.